bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Estamos numa série de reflexões a respeito da beleza aos olhos do Pai. Somos belas, mas precisamos alcançar essa beleza aos olhos do nosso Senhor, não somente aos olhos de outras pessoas, mas a do Pai, que vê o nosso coração, que vê a intenção das nossas ações e dos nossos pensamentos. E isso é transferido para o nosso físico, no nosso olhar, no nosso sorriso, na nossa forma de agir. Ele tem olhares para um coração. Foi assim como Davi foi escolhido, não pelo seu físico, mas pelo seu olhar. Entre duas rainhas, Vaste, substituída por Ester, as duas formosas aos olhos de outras pessoas. Mas aquela que alcançou bênçãos do Senhor, assim como toda a sua casa, toda a sua família, descendência, foi Ester, a que tinha um coração obediente, um coração reto diante do Senhor. Não é a formosura que nos torna mais ou menos felizes, mas o nosso coração, um coração diante de Deus. Mas e quando começamos a envelhecer? Quando os anos começam a chegar e aparecerem no nosso físico, cabelo, pele, até mesmo em nossas ações. O que o nosso coração se enche? De desespero porque os anos estão nos alcançando, ou de alegria porque experiências são adquiridas, são colhidas e estas serão passadas a outras pessoas. Experiências direcionadas pelo Senhor. Experiências nos tornam mais sábias, nos tornam mulheres cada vez mais segundo o coração do Senhor, porque usamos a palavra do Senhor para entender o que passamos, e quando passamos com sabedoria, nós adquirimos experiências dos altos céus. E no livro de Provérbios, no capítulo 20, no penúltimo versículo, versículo 29, diz assim: o ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as cãs. A palavra de Deus diz que as cãs, ou seja, os nossos cabelos brancos, nos embelezam. São estes cabelos que podem testificar que envelhecemos, mas envelhecemos com sabedoria e com discernimento. E a palavra diz que ele nos torna belos. É evidente que a juventude nos concede a força, como está aqui na palavra, mas são os cabelos brancos que nos tornam belos. Então não se preocupe em envelhecer, se você é a mulher que já passa por esse processo, ou se você ainda é jovem e sempre quer esconder a sua idade, ou não gosta do dia do seu aniversário, porque o seu coração se desespera porque mais um ano se passou. Não pense dessa forma. Pense que você ganhou mais um ano, mais um presente de Deus, e celebre a vida. Sempre quando alguém faz algum aniversário, eu sempre escrevo esta frase: celebre a vida, porque a vida é um presente de Deus, é um dom que Ele nos concede e tem propósito. Se você ainda respira, é porque tem propósito. Se você alcançou mais um ano de vida, é porque você está cada vez mais bela, porque as cãs, elas surgirão na sua vida. Os cabelos brancos, as experiências. E no livro de 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 4, fala sobre as coisas visíveis que são contrapostas às invisíveis. E no versículo 16 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Quanto mais dias passam na nossa vida, mais somos renovados, porque é o que está escrito na palavra. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que o nosso físico passe por transformações, porque o nosso corpo ele pode passar por tribulações que nos afligem. Nós podemos passar por diagnósticos de doença, podemos passar por situações de choro, podemos ter noites mal dormidas e acordamos indispostas, podemos ter aqueles dias de mal-estar. Tantas coisas podem acontecer com o nosso físico.
E o nosso homem exterior, ou seja, o nosso corpo, aquilo que as pessoas veem em nós, eles podem sim se corromper, ou seja, sofrer alterações pelas circunstâncias da vida. Mas o Senhor deixa claro aqui que o nosso interior, ele se renova dia a dia. Por isso, permita-se ser renovada, desde que o Espírito Santo trabalhe no seu interior para que você receba do Pai essa renovação diária. É renovando-nos diariamente, dia após dia, não tem fim. O nosso corpo pode sofrer, mas o nosso interior, ele tem que estar intacto. E além de estar intacto, ele está renovado, assim diz a palavra. Por isso, quanto mais envelhecemos, mais renovadas seremos. Para alcançar esta renovação, para alcançar essa beleza do envelhecimento e assim continuarmos a sermos belas aos olhos do Pai, nós precisamos então ter uma preocupação muito maior do que está no nosso interior, cumprir no Senhor os propósitos que Ele tem para nós, cumprir no Pai as funções que Ele designou a nós mulheres e assim não nos preocuparmos como prioridade o nosso físico. Precisamos sim cuidar, precisamos estar bela ao nosso esposo, por exemplo, nós precisamos prestar atenção em alguns detalhes do nosso físico, mas não com uma idolatria, ou com ansiedade, ou com medo de envelhecer. Mas o mais importante é cuidarmos do nosso interior. No livro de 1 Timóteo, quando Paulo escreve essa carta, ele trata aqui de alguns deveres das mulheres cristãs. Eu e você somos cristãs, acreditamos, cremos em Cristo Jesus. E ele, diante de algumas orientações que ele coloca, ele diz aqui no versículo 9 do capítulo 2 do livro de 1 Timóteo, após ter falado de alguns deveres dos homens, ele diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérola ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Ele não diz que não podemos usar. Existia uma cultura da época que justifica ele falar a respeito dessas pérolas e cabelos trançados. Mas o que ele chama a atenção é que nós precisamos ter boas obras na nossa vida para envelhecermos renovadas diariamente, para envelhecermos na beleza que o Senhor tem como promessa para nós através das experiências da nossa vida, através das nossas cãs, dos nossos cabelos brancos. Se nós nos preocuparmos tão somente com o nosso físico na mocidade, quando chegarmos na velhice, não sobrará nada, porque o corpo, ele se corrompe. E como estará o seu interior? O seu interior precisa estar renovado, embelezado por aquilo que o Senhor tem dito a você diariamente, para aprender dele através da palavra do Pai, como sermos cada vez melhores, como sermos estas mulheres, como ele fala aqui, que fazem a profissão de servir a Deus, ou seja, de fazer aquilo que o Senhor deseja para nós. Ele diz que precisamos ter trajes honestos, com pudor e modéstias. É isso que ele diz para nós. Na carta de 1 Pedro, no capítulo 3, fala também sobre os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Mas vou chamar a atenção somente da questão das mulheres. E ele diz aqui que as mulheres, que o enfeite das mulheres, a partir do versículo 3, não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura das vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Quando o nosso traje, ele é honesto, ele é modesto, ele é sincero, ele é amoroso, ele é manso, ele é quieto, tudo isso se torna precioso diante de Deus. Eu e você somos belas, belas aos olhos do Pai.
porque Ele nos criou com um propósito e dentro desse propósito nós crescemos em graça e sabedoria diante dEle e dos homens. E quando nós chegamos na velhice, continuaremos cada vez mais belas, renovadas. Quantas vezes uma senhora idosa ouve assim de outra pessoa? Quanto mais velha, mais bonita fica. Parece que fica mais reluzente, mais brilhosa. Por quê? Porque o interior ele é renovado e o interior renovado transparece no exterior. Não se preocupe com a sua idade que tem chegado, mas celebre a vida. Celebrar a vida significa que você tem gratidão no seu coração, porque Deus ainda te permanece para um propósito. Por isso, desfrute das experiências que Deus tem te dado e passe essas experiências para frente. Ensine as mulheres mais novas o que você aprendeu e o que você ainda tem aprendido. Não se esqueça, você é bela aos olhos do Pai. Deus te abençoe em nome de Jesus e celebre a vida com gratidão.